voz me chama sobre as águas. Oh, glória a Jesus. Deus abençoe, preciosos irmãos. Amém? Então, mais uma vez aqui para a continuação do nosso vídeo. Amém? Com o tema o batismo. Amém? Nós temos como subtema como batizar. Amém? Ou como ser batizado. Amém? Então, que fiques até o final do vídeo, no poderoso nome de Jesus Cristo. Lucas 24, amém? No final, amém, do livro de Lucas, no versículo 48, vou começar mesmo do 45, perdão. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. E em seu nome, se pregasse o arrependimento e o perdão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Amém? E diz a Bíblia, amém? Aqui no versículo 52, amém? Diz, e adorando, eles tornaram com grande júbilo para Jerusalém e estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém? E no livro de Atos, no capítulo 2, versículo 37, diz o seguinte, e ouvindo eles isto, compungiram-se, ou seja, sentiram um pesar em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém? Que Deus te abençoe. Como batizar? Amém? Eu já expliquei no vídeo anterior, amém? O significado do batismo, amém? E para que serve o batismo, amém? O batismo serve para a purificação, amém? E para perdão dos nossos pecados, amém? Significa que um crente que ainda não foi batizado, amém? Ele ainda não tem os seus pecados perdoados, amém? Não falo do crente que não teve a possibilidade de ir para o batismo, crendo, amém? Por exemplo, Adão na cruz. Mas falo do crente que aquele homem que teve toda a sua vida a oportunidade de ser batizado, mas por negligência ele não foi batizado, amém? Então, irmãos, o batismo é para perdão dos nossos pecados, amém? A Bíblia diz que o batismo e o arrependimento, amém? Ou seja, a pregação do arrependimento deve ser feita unicamente no nome do Senhor Jesus Cristo, porque a salvação está unicamente no nome do Senhor Jesus. E o único nome pregado a todas as nações é o nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz que tudo o que fazes por obra ou por palavra seja feito em nome do Senhor Jesus Cristo, por obra ou por palavra. Amém? Temos que fazer em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, o batismo é uma obra. Amém? Então, toda a obra do cristianismo deve ser feita em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, como ser batizado? Efésios 4 diz o seguinte, que há um só batismo. Amém? Há um só batismo e esse batismo é o batismo correto que foi ordenado pelo próprio Senhor Jesus e foi o batismo que os apóstolos, amém, no livro de Atos, amém, eles praticaram, amém. Então observa na Bíblia que Jesus ele diz no livro de Mateus, amém, não que Jesus disse daquela maneira, amém, mas eu quero chamar a atenção que os 4 evangelhos, amém, foram contados em visões diferentes, amém? Os evangelhos são histórias, amém? E os historiadores contaram aquilo da maneira como eles entendiam, amém? Então observa que João, ele fala
conta o Evangelho de Jesus Cristo, amém? E ele fala até a subida de Jesus Cristo, amém? Marcos faz a mesma coisa. Marcos também fala da última comissão de Jesus, mas ele não faz menção do batismo, amém? Mas Mateus, ele faz menção do batismo, mas numa forma, amém? Que os crentes daquele tempo já compreendiam, amém? De que Jesus Cristo é o Senhor, amém? Então, observa que Mateus, ele diz que na última comissão, ide por todo o mundo, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? E essa escritura é muito mal entendida. É a escritura de Mateus 28, 19. Amém? É uma escritura muito mal entendida. Amém? Porque muitos entendem ali que ali fala de 3 pessoas e que nós devemos batizar nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Observa que ali Jesus ou Mateus não está fazendo menção a títulos, mas ele disse em nome. Amém? Significa que há um nome, porque ele não usa a palavra no plural, mas ele usa a palavra no singular. Em vez de nomes, ele usou nome. Amém? Significando que há um nome que é o nome do Pai, é o nome do Filho e é o nome do Espírito Santo. Ou seja, um só nome que representa o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém? Como falando de uma só pessoa. Amém? Possuindo um só nome, amém? Eu já falei disso, da divindade de Jesus Cristo, nos vídeos anteriores, amém? Podes consultar, amém? Então, não existem 3 pessoas ali. Mas João fazia menção, amém? Do mesmo Deus, no plano da redenção, amém? Possuindo um único nome, amém? Que é o nome que é pregado no mundo todo. Obra da pregação e do batismo. E a pregação do arrependimento e o batismo deve ser feito no nome de Jesus Cristo. Como nós lemos agora no livro de Lucas. Amém? Porque todos contaram na sua visão e todos falaram da última comissão de Jesus. Mas Lucas foi mais detalhista, sendo um historiador, amém, nato. E Lucas também vai sendo mais detalhista, porque o livro de Lucas não termina em Lucas. O livro de Lucas vai continuando em Atos, amém? Então, observa que Lucas nos mostra desde a subida de Jesus, amém? Até o momento que eles receberam o Espírito Santo e começaram a praticar as obras, amém? Que lhes foi ordenada pelo próprio Jesus Cristo, amém? Mas agora direcionada pelo Espírito Santo, amém? Então, observa que no livro de Lucas, Jesus diz o seguinte, lhes abrindo entendimento: convinha que o Cristo padecesse e que em seu nome se pregasse o arrependimento e o perdão dos pecados. Quando se fala do perdão dos pecados, está a se falar do batismo. Amém? Porque o batismo é para perdão dos pecados. Amém? Por isso que eu tomei o livro de Atos 2, amém? Atos capítulo 2, no versículo 37, onde diz que eles, depois de ouvir a pregação, que tinham crucificado Cristo, amém? O Jesus que foi feito Senhor e Cristo, então eles se arrependeram, ou seja, sentiram pesar em seu coração. E eles perguntaram: o que faremos, varões e irmãos? E Pedro lhe respondeu: arrependei-vos, vê? Jesus lhe disse o arrependimento e a remissão dos pecados em meu nome. Amém? Então, observa que Pedro diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não. Em nome do Senhor Jesus, para perdão dos pecados. Para significa propósito. Amém? Para perdão dos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo. Amém? Então, há muitos que dizem: não, mas o batismo em nome de Jesus é só para receber o Espírito Santo. Não. Amém?
o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo é o batismo nas águas para perdão dos pecados e para receber depois o Espírito Santo. Porque você não pode receber o Espírito Santo sem nascer das águas. Amém? Então, quando você é batizado nas águas, amém? Então, depois você recebe o Espírito Santo. Como assim? Onde é que se prova isso? Se João também batizou nas águas. Atos, no capítulo 8, amém? Filipe, ele foi pregando, amém? Todas as pessoas que estavam lá reunidas, inclusive Simão Mágico, e aqueles que creram foram batizados em nome do Senhor Jesus, diz ali nesse capítulo. Mas não haviam ainda recebido o Espírito Santo. Amém? Não tinham ainda recebido o Espírito Santo. Tanto que eles esperaram a chegada dos apóstolos, que é para imporem as mãos sobre eles, para que o Espírito Santo descesse sobre eles. Amém? Mas eles somente tinham sido batizados em nome do Senhor Jesus. Amém? Isso mostra que o batismo em nome do Senhor Jesus não é só para receber o Espírito Santo, mas também para perdão dos pecados. Amém? E o batismo também é referido lá em Atos 10. E Atos 19, aqueles que foram batizados por João Batista, os discípulos de João Batista, se encontrando com o apóstolo Paulo, a Bíblia diz que todos quantos creram em Paulo foram batizados em nome do Senhor Jesus. Ou seja, todo aquele que não foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, ele deve ser rebatizado. Amém? Por quê? Porque há um só batismo. Livro de Efésios 4. Amém? Há um só batismo. Amém? E tudo deve ser feito em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos batizar em título, mas em nome. Amém? Não podemos batizar em Pai, Filho e Espírito Santo, mas temos que batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Aquele Jesus a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Senhor, o Pai, amém? Filho, Jesus, amém? E Espírito Santo, Cristo, amém? Senhor, Jesus Cristo, amém? Então, aquele Jesus a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Quem é o Senhor? Quem é Adonai? É Jeová, amém? O Pai. E quem é o Filho? É Jesus, amém? E quem é o Espírito Santo? É Cristo, amém? Então, observa que Jesus é tanto Senhor como Cristo. É por isso que o nome de Deus é Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, ele vai se manifestando no Antigo Testamento como o Criador, a palavra, o verbo, amém? O grande Logos, que criou todas as coisas, amém? Inclusive, criou aquele corpo no ventre de Maria chamado Jesus, amém? Por isso que ele é o Pai, amém? E quando ele se manifesta em carne, ele é chamado de Filho, porque o Filho é a carne do seu Pai, amém? Então, observa que depois dele se manifestar como Filho, ele volta na sua forma original, amém? Porque ele disse, eu vim do Pai e voltarei para o Pai. E disse aos seus discípulos, se vocês soubessem, né, que eu voltaria para o Pai, vocês exultariam, amém? Porque o Pai é maior do que eu. Ou seja, o Pai é maior do que o Filho, amém? Em que sentido? No sentido de que Deus feito carne, amém? Ele se torna menor do que os próprios anjos, amém? Então, observa que quando ele volta, ele recupera toda a sua glória, amém? E ele se torna igual ao Pai em glória e poder, ou seja, quando ele volta para a igreja, é o Espírito de Deus, amém? Do Pai e do Filho, amém? Para selar o crente, amém? Então, o batismo correto é feito por imersão, amém? Não por aspersão, por imersão no nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Então, que Deus te abençoe no poderoso nome do Senhor Jesus.